Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E já estamos caminhando para encerrar essa série de mensagens sobre o tema Como ouvir a voz de Deus. Essa é uma das últimas mensagens. Todos encontraram? Então diz assim o texto sagrado: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos faça compreender de uma forma ainda mais profunda esta palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calmo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas. Se é preciso ouvir tua voz quando me diz que sou contigo, ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. E nós graças te damos, meu Deus, porque o Senhor sempre nos faz ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que é prioritário, aquilo que é vital, aquilo que é fundamental para a nossa vida espiritual. E é isso que nós temos ouvido aqui nesse santuário, meu Senhor. E nesta manhã de domingo, nós queremos continuar sendo ensinados pelo Teu Espírito Santo. Nós precisamos ouvir as coisas profundas dos céus. Nós precisamos aprender de Ti, para que nós conheçamos o Senhor cada vez melhor, para que nós tenhamos uma intimidade com Deus cada vez mais estreita. Então fala à Tua igreja nesta manhã, fala ao Teu povo, fala aos Teus escolhidos, fala aos Teus pequeninos. Usa-me como Teu profeta, como Teu mensageiro, como anjo que o Senhor mesmo constituiu sobre este ministério. Dá-me a inspiração, capacita-me, Senhor, para que eu possa proclamar a Tua palavra com verdade, porque a minha suficiência não é uma suficiência da carne, não é uma suficiência de um curso superior. A minha suficiência vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E que tudo que for proclamado seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para o engrandecimento espiritual da Tua Santa Igreja. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, nós falamos aqui nos cultos passados que para uma pessoa poder ouvir a voz de Deus, ela tem que primeiramente conhecer Deus, conhecer o Senhor. Você lembra do exemplo que eu dei do profeta Samuel? Deus chamou uma vez, ele não entendeu. Deus chamou 2 vezes, Deus chamou 3 vezes.
e ele não discerniu que era Deus falando, que era Deus lhe chamando. Agora, por que ele não discerniu? Porque Samuel ainda era um menino, ele ainda não conhecia o Senhor, a Bíblia diz isso, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então, quando a palavra de Deus é manifestada, quando a palavra de Deus é revelada para você, você conhece o Senhor, e aí você pode discernir quando é Deus que está falando contigo. Amém? Agora, o profeta Eli conhecia o Senhor, ele conhecia a palavra, ele era o profeta de Israel, mas chegou um momento que esse profeta foi perdendo a capacidade de ouvir Deus. Mesmo conhecendo Deus, mesmo conhecendo a palavra, ele foi perdendo a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Havia erros dentro da sua casa, os seus filhos se tornaram execráveis, o povo estava em rebelião contra Deus, e como esse profeta não tomou medidas drásticas, as consequências foram as piores possíveis. Nós vimos isso aqui no culto passado. Israel foi derrotado pelos inimigos, numa única batalha morreram 30 mil homens, tomaram a arca de Deus, levaram a arca de Deus. Os 2 filhos de Eli morreram, Ofni e Finéias, e no final o próprio profeta caiu da cadeira, quebrou o pescoço e também morreu. Hoje eu quero falar de um outro aspecto dessa questão aqui. Nós que somos da graça de Deus, nós já conhecemos o Senhor. Por que nós já conhecemos o Senhor? Porque a palavra já nos foi revelada. Nós não somos mais meninos espirituais. Agora, a partir do momento que você conhece o Senhor, a partir do momento que a palavra te é revelada, Deus não abre mão da tua obediência. Ouvir a Deus e não obedecer traz consequências trágicas para as nossas vidas. É isso que eu quero mostrar para você. Abra em Hebreus, por favor. Vamos lá na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1 e 2. Encontraram? Então diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Quer dizer então que toda transgressão ou desobediência recebe o quê? Justo castigo. Paulo diz: como escaparemos nós se negligenciarmos as exigências do Evangelho? Escaparemos de quem? Do justo castigo, da disciplina, da correção, do açoite. Então, uma vez que você tenha a revelação da palavra, uma vez que você conheça esse Senhor aqui da Bíblia, é absolutamente impossível que você desobedeça a Deus, que você desobedeça a palavra e você fique impune. É impossível, não há esta possibilidade. Eu vou mostrar um exemplo que está lá no livro de Êxodo, capítulo 23. Êxodo 23, versículo 20 em diante. Preste atenção. Deus falando com o povo hebreu. Ele diz assim: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversários dos teus adversários. Olha que coisa interessante. Deus disse para o povo de Israel: eu envio diante de vocês um mensageiro. Ouça a sua voz, não te rebele contra ele, pois ele não perdoará a vossa transgressão, pois nesse mensageiro que eu envio está a minha autoridade. Eu pergunto, Deus falava com o povo nessa época através de quem?
Quem? Moisés. Nesse momento aqui, então Deus falava através de Moisés. Mais adiante, Deus começou a falar através de Josué. Deus falou numa determinada época com o povo através de Daniel. Falou através do profeta Isaías. Falou através de Davi. Agora eu pergunto, e hoje, Deus fala com o seu povo através de quem? Dos seus anjos, dos seus mensageiros, do pastor da igreja. Toda igreja, todo ministério tem um anjo, que é o pastor líder, que é a autoridade que Deus constitui sobre aquele ministério. Venha em Apocalipse, por favor. Capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, não, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Encontraram? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Você depois veja, todas as 7 cartas escritas às 7 igrejas, Deus sempre se dirige ao anjo da igreja. O pastor líder de um ministério é o anjo da igreja. Ele é a autoridade constituída por Deus. Então, o que diz a palavra? Não te rebeles contra ele, ouça a sua voz, nele está a minha autoridade. Então, irmãos, hoje nós conhecemos a palavra, hoje nós temos um pleno conhecimento da verdade, e aí a nossa responsabilidade com Deus se torna muito maior, mas muito maior mesmo. Por exemplo, veja em Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48, o que Jesus disse aqui. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que conhece melhor a vontade de Deus? Nós da graça de Deus ou os irmãos da lei lá fora? Quem conhece melhor a vontade de Deus? Nós. Então, se os nossos irmãos da lei errarem, fizerem coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, eles vão receber punição. Vão. Mas se nós errarmos, a punição que nós receberemos de Deus será muito, muito, muito mais pesada do que a que eles vão receber. Porque nós temos o pleno conhecimento de Deus. Então, quanto maior é o conhecimento, quanto maior é o grau de conhecimento da verdade, maior é a obediência que Deus vai requerer de você. Mais Deus vai requerer a obediência de você. Você vê que até em relação aos nossos dízimos e às nossas ofertas, Deus usa esse mesmo critério. Vou mostrar. Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio 16, versículo 17. Encontraram, irmãos? Então Deus diz assim: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. O que Jesus disse aqui em Lucas? A quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Quer dizer, normalmente, o povo de Deus faz o contrário disso aqui. Quem muito recebe de Deus é quem menos dá, é quem menos contribui. Nós temos um rapaz aqui na igreja, ele hoje não está aqui. Ele é soldado do exército. Você sabe que um soldado do exército ganha pouquinho. Olha, eu já perdi a conta de quantas vezes esse rapaz
foi ao meu gabinete depois do culto e disse: pastor, me dá a conta de energia desse mês para eu pagar. E levava e pagava. Um soldado. É um salário desse tamanhinho. Um rapaz maravilhoso, espiritual, cheio de fé, sabe, cheio de gratidão e de temor a Deus. Olha, quantas pessoas aqui ganham muito mais do que o salário de um soldado do exército? Você está vendo como as pessoas fazem o contrário? Deveria ser o inverso, né? Cada mês um vem: olha, eu estou bem, Deus tem me concedido muita coisa, Deus tem me dado uma posição de destaque, além dos meus dízimos, além das minhas ofertas, deixa eu pagar a conta de energia da igreja. Deixa eu ir lá, me dá aí, pastor. Pastor, esse mês eu quero pagar o aluguel da igreja. Eu tenho condições, Deus tem me dado essa condição. Normalmente não acontece isso. Normalmente você vê as pessoas que menos ganham são as que mais dão para Deus. Mas a palavra diz que tem que ser o contrário. Então, irmãos, Deus quer obediência, Deus quer fidelidade. No livro de Salmos, Salmo 101, Salmo 101, versículo 6. Olha o que Deus fala: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. O que Deus está dizendo? Os meus olhos procurarão quem? Os fiéis da terra. Os que são fiéis, os que são obedientes. Adiante um pouco em Provérbios, capítulo 28. Provérbio, capítulo 28, versículo 20. Agora Deus fala assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Quer dizer que tem que ser fiel à voz de Deus, tem que ser fiel à palavra. Se a palavra do nosso Deus diz que a lei foi removida, que Ele agora estabeleceu uma nova aliança de melhores e superiores promessas, que agora é por graça, e você vê a pessoa agarrada à lei, esta pessoa está sendo infiel a Deus. Se uma pessoa ouve o evangelho da graça de Deus e ela fica dividida, tem gente que fica dividido, assiste culto na igreja em graça, aí de repente vai lá na antiga denominação, assiste um culto na igreja da lei. Uma pessoa que procede assim, ela está servindo a dois senhores. O Senhor Jesus disse: não pode, ninguém pode servir a dois senhores. É uma infidelidade. Quantas infidelidades nós vemos hoje na igreja de Jesus Cristo. Não dão ouvidos à voz do anjo da igreja. A gente que se rebela contra a autoridade que Deus constituiu. Olha, o pastor, o anjo da igreja, é uma autoridade constituída por Deus. É por isso que existem tantas divisões nas igrejas. Começa aqui, daqui a pouco racha, começa outra ali na esquina, daqui a pouco racha de novo, começa outra lá adiante. Está difícil. Por isso que você vê tantas facções, tantas discórdias dentro da chamada obra de Deus. Você sabe o que é que o apóstolo Paulo falou a Tito? Se não sabe, vai saber agora. Abra a tua Bíblia, na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11. Encontraram? Ele diz assim à igreja: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Ora, quem é este homem faccioso aqui? É aquela pessoa que um dia se introduz na igreja e lá para as tantas começa a formar um grupinho, começa a criar divisões dentro do ministério. São pessoas que têm o mesmo espírito de Lucifer, sedentas de poder, sedentas de autoridade. Normalmente são pessoas frustradas e que buscam de toda forma, de toda maneira, alcançarem glórias e honras pessoais. Normalmente é assim. Olha,
O primeiro sintoma de um homem faccioso é quando ele começa a criticar o anjo da igreja. É quando ele começa a contestar o líder de um ministério. É quando ele começa a discordar das decisões que o anjo da igreja está tomando. Esse é o primeiro sinal de um homem faccioso. Esse é o faccioso. O que Deus fala aqui através de Paulo? Evita-o. Evita o homem faccioso. É um pervertido. Vive pecando. Está condenado. Quer dizer, essa é a voz, irmãos, do enganador. Essa é a voz da desobediência. Essa é a voz da rebelião. A voz de Deus diz o quê? Não te rebeles contra o meu mensageiro. Ouça a sua voz, pois ele tem a minha autoridade. Aleluia. Está na tua Bíblia como está na minha ou não está? Então diga glória a Deus. Diga glória a Deus, diga glória ao Senhor. Então, meus irmãos, toda transgressão e desobediência, Deus diz, receberá um justo castigo. Olha, o povo de Deus tem brincado com essa verdade aqui. E por isso você vê na vida das pessoas tanto sofrimento, tanta desgraça, tanta miséria. A voz de Deus diz assim: não pode haver comunhão da luz com as trevas. Quantas moças cristãs você conhece que chegam até a se casar com rapazes incrédulos? Quantos rapazes cristãos você conhece que chegam até a se casar com moças incrédulas, mas ele não conhece a palavra de Deus não diz, não pode haver comunhão de luz com trevas? Quantos cristãos que fazem sociedade nos negócios, numa empresa, com pessoas espíritas, com pessoas idólatras, com pessoas ímpias, e fazem. Eu vejo em época de eleição a igreja, de uma maneira geral, se engajando em campanhas políticas para eleger o governador católico, o prefeito espírita, o deputado ateu, o vereador alcoólatra. E a igreja unida para eleger essa gente. O pastor põe em cima do altar esse tipo de gente e diz para a igreja assim: irmãos, olha, esse irmão aqui, ele não é convertido, ele não é crente, mas ele é amigo do evangelho. Amigo do evangelho. Não existe negócio de amigo do evangelho. Ou é convertido ou não é convertido, ou é de Deus ou não é de Deus. Isto é o quê? Transgressão, desobediência à palavra, rebelião contra Deus. O que diz a Bíblia? Receberá um justo castigo. Eu vou mostrar um exemplo prático disso que eu estou falando para você. 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Olha só. Saul era o rei de Israel. E Deus manda o profeta falar com Saul e dizer o seguinte. Versículo 8, vamos ler. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Você vê, Samuel era o profeta de Deus, era o anjo do Senhor, era a autoridade que Deus havia constituído, e ele deu uma ordem expressa ao rei de Israel. Olha, você vai na minha frente até Gilgal, você me espera lá, eu vou ao teu encontro, eu vou fazer a oferenda dos holocaustos para Deus, você me espere lá 7 dias. O rei Saul ouviu, ele estava ouvindo a autoridade de Deus. O que aconteceu? Venha no capítulo 13, versículo 8 em diante. 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 8 em diante. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto.
Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: bom, vendo que o povo estava se espalhando daqui, e que tu não vinha nos dias aprazados, nos dias combinados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Olha só, esse homem aqui, Saul, o rei, não obedeceu à voz do anjo do Senhor. Saul não era sacerdote, ele não tinha autoridade de profeta, mas ele foi lá e ofereceu o holocausto. Quer dizer, ele fez aquilo, irmão, que só um profeta de Deus podia fazer. Só um sacerdote constituído por Deus poderia fazer. Ele foi lá, já que Samuel não está chegando, venceu os 7 dias, o povo está se espalhando, daqui a pouco os inimigos vêm, e eu não ofereci ainda a oferta de holocausto para Deus, para que Deus nos seja favorável, traz aqui que eu mesmo faço. O profeta chegou: o que é que você fez, rapaz? Não, olha, você se atrasou, o povo estava se espalhando, e eu fui lá e ofereci. E tenta se justificar diante do profeta: olha, profeta, eu fiz isto forçado pelas circunstâncias. É aquela pessoa que diz assim: pastor, eu fiz sociedade com o ímpio, eu fiz sociedade com o incrédulo, mas eu fiz forçado pelas circunstâncias. Sabe como é que é, né, pastor? Eu estava precisando de dinheiro, e aí apareceu essa pessoa com grana, com condições financeiras, me chamou para ser seu sócio, e eu não pensei 2 vezes e fiz sociedade. É a mesma coisa. Mas rapaz, você não sabe que não pode? É, eu sei, mas foi forçado pelas circunstâncias. Olha, desculpa. Alguns anos atrás, um diácono da nossa igreja, não é mais, saiu já, sem nem notícia mais. Esse diácono perdeu o emprego, ficou desempregado. E aí, quando é depois, me diz: pastor, olha, o pessoal está dizendo que ele está vivendo com uma mulher ímpia, sem casar, ela se juntou. Não é possível. Diácono da igreja? É. Aí eu chamei no gabinete pastoral e disse: vem cá, estão me dizendo isso é verdade? Não, sabe o que é, pastor? Olha só, eu perdi o emprego, eu fiquei em uma situação difícil, eu estava vendo a hora que o dinheiro ia acabar e não apareceu outro emprego. Aí eu conheci uma mulher, ela me ofereceu ajuda, ela tem casa própria, ela tem uma boa aposentadoria, e aí eu passei a morar junto com ela. Mas olha, pastor, vou dizer uma coisa para o senhor: eu só fiz isso movido pelas circunstâncias. Tá aqui. Foi pelas circunstâncias. Veja o que é que o profeta Samuel disse a Saul. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui começou Saul a perder o reino. O que Paulo disse em Hebreus? Toda desobediência receberá um justo castigo. Só que a desobediência de Saul não parou por aqui não. Não parou aqui não. Veja, vira a página. Capítulo 15, versículo 1 em diante. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém,
matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. O que Samuel disse aqui para Saul? Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Olha, presta atenção, rei. Irmãos, você tem que atentar às palavras do Senhor. Às vezes, a palavra do Senhor está dizendo para você perdoar e você não quer perdoar. Tem gente que não perdoa. Às vezes a palavra do Senhor está dizendo que você tem que congregar, que você não pode faltar aos cultos. E tem gente que falta cultos por motivos banais, por motivos que Deus não aceita. Qual foi a atitude de Saul? Qual foi a atitude do povo de Israel em relação a isto aqui que Deus falou pela boca do anjo, pela boca do profeta? Qual foi a reação? Veja o versículo 9. Acabaram de ouvir Deus dizer: invade a cidade dos amalequitas, mata o rei, mata o povo, mata meninos, mata criança de peito, mata mulher, mata homem, mata boi, tudo que eles tivessem, eles destrói totalmente. E Saul e o povo pouparam Agag. Agag era o rei. E o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia. E não o quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Olha só. Pouparam o rei. Quando encontraram as ovelhas gordas, não, puxa vida, matar essas ovelhas tão bonita, tão cevada, tão maravilhosa. Olha o gado que esse povo possui. Isso é um crime matar um animal desse. Não vamos fazer isso, vamos poupar o melhor. Não, aquele ali está magrinho, aquele ali mata, aquele ali pode matar. Os outros a gente não mata. Qual foi a reação de Deus diante dessa desobediência aqui? Leia o versículo 10 e 11. Então, veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Quer dizer, isto aqui prova que o verdadeiro seguidor de Jesus, o verdadeiro filho de Deus, irmão, é aquele que pratica a palavra de Deus. Porque tem muita gente aí fora que se diz seguidor de Jesus, mas desobedece a palavra, só consegue obedecer a palavra da convenção, a palavra do presbitério, a palavra da convenção da igreja, a tradição da minha igreja. Não, está na Bíblia, mas a tradição da minha igreja é outra. Quer dizer que a tradição vale mais do que a Bíblia. Está assim de pessoas. E o interessante é que o desobediente, ele nunca admite que é desobediente. Já prestou atenção a isso? Nunca admite que é desobediente. Nunca. Ele tem sempre uma desculpa para dar. Não, o importante é crer em Jesus. Irmão, você já ouviu a verdade da graça? Como é que você ainda está numa igreja de lei? Ah, a igreja não salva. Quem salva é Deus. Querendo dizer, tanto faz eu estar aqui como estar acolá, não tem importância. O importante é que quem salva é Deus. Tem sempre a desculpa, sabe? Sempre eles apresentam a desculpa. Veja o que Saul disse a Samuel. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que eu ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Você veja só. Saul estava achando que ele havia obedecido a Deus. Ele disse: não, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Aí o Samuel: espera lá. E que balido de ovelha é esse que eu ouço aí? Bé, bé. E esse mugido de boi? Mó. Que história é essa aí, rapaz? Não, sabe o que é?
é que o povo, olha só, poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto destruiu. O povo. Rapaz, por que você está tendo essa atitude? Não, é por causa da minha mulher que esquenta a minha cabeça. Não, é por causa do meu marido. Não, e por que você não vai mais à igreja? Não, é porque o pastor falou alguma coisa que eu não gostei. Aí dá sempre uma desculpa para a sua desobediência. Está aqui, Saúl. E sempre joga a culpa nos outros. Já notou isso? O desobediente nunca assume o seu erro. Ele sempre transfere o erro para alguém. Ele sempre quer jogar a culpa nas costas de alguém. Está aqui. Não, obedeci. Versículo 19. Samuel diz: por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Você vê que o desobediente é teimoso, né? Mesmo o profeta de Deus, dizendo que ele havia desobedecido a Deus, ele insiste em dizer o contrário. Pelo contrário, não, Samuel, você está enganado. Eu dei ouvidos à voz do Senhor. Está aqui, ó. Quantas vezes, meus irmãos, eu ouço as pessoas dizerem a mesma coisa na igreja. A pessoa erra, o pastor procura lhe orientar, o pastor procura mostrar onde é que ela está errando, e a pessoa olha para mim assim, e diz assim: não, pastor, é que eu não vejo da mesma forma que o senhor vê, sabe? É que eu acho que a minha visão é outra, eu tenho outra visão, a minha visão é diferente da tua, para justificar o erro, para justificar não obedecer ao anjo da igreja. Observe que a atitude de Saul foi uma atitude de arrogância. Samuel disse: por que você não obedeceu à voz do Senhor? Porque você fez o que era mal aos olhos de Deus. Olha a arrogância, olha a arrogância. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui pelo caminho pelo qual o Senhor me enviou. Interessante é que depois Saul ainda tentou justificar a desobediência, alegando que eles haviam poupado o melhor das ovelhas e dos bois, que Deus havia mandado matar, que Deus havia mandado destruir, com a justificativa de que pouparam para oferecer como oferta a Deus, ao próprio Deus. Qual foi a reação do profeta diante desse argumento? Lê outra vez o versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se lhe obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, não é exatamente isto aqui que o povo de Deus, na sua grande maioria lá fora, tem feito? Não obedecem à palavra e tentam compensar a desobediência com sacrifício. Às vezes a pessoa mente, é uma pessoa desonesta, é uma pessoa que rouba, é uma pessoa que o palavrão não sai da boca, é 24 horas por dia falando palavrão. De cada 10 palavras, 11 é palavrão.
às vezes é um marido mau, perverso, às vezes é uma esposa insubmissa, às vezes é um filho rebelde. Mas como ela faz jejum, participa de vigílias, sobe os montes, eu estou aqui pagando preço, eu fiquei 2 horas de joelho no chão orando. Ela imagina que por causa desse sacrifício de tolo, ela está bem com Deus. Isso é o que acontece. No versículo 23, o profeta continuou: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha, o pecado da desobediência, Deus está dizendo, é como o pecado da feitiçaria. Quer dizer que não há diferença entre uma pessoa que está lá na macumba, na umbanda, no candomblé, e uma pessoa que está dentro da igreja, mas não obedece a Deus. É a mesma coisa. Não há diferença. A única diferença é que uma está na igreja e outra está na macumba. Mas os dois são desobedientes, é a mesma coisa. Mas Samuel diz aqui que a obstinação é como a idolatria e cultos a ídolos do lar. O que é a obstinação? É a teimosia, é a persistência na desobediência. Tem gente, aqui nessa igreja mesmo, olha, que já vem há anos aqui. Eu todo domingo de manhã vejo, mas eu não vejo elas voltarem domingo à noite. Estão ouvindo que domingo é o dia do Senhor, que tem que guardar o do Senhor, que tem que vir à igreja. Mas Deus pode falar 500 milhões de vezes e ela não vem. O que é que a palavra diz? A obstinação é como idolatria. É a mesma coisa. Samuel diz: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Você vê, depois de tanta desobediência, depois de tanta teimosia, Deus desqualificou Saul como rei. Está aqui, ó. Não desqualificou Saul como filho. Não perdeu salvação. Deus disse, olha, ele não vai mais ser o rei. Quantos filhos de Deus, meus irmãos, estão aí fora, vivendo desqualificados por causa da desobediência a Deus? É por isso que você vê o povo de Deus sofrendo. É por isso que você vê o povo de Deus cheio de pessoas doentes, cheio de pessoas fracassadas, gente sofrendo prejuízo de um lado, prejuízo de outro, vendo o seu patrimônio sendo dilapidado, gente passando fome, casamentos em crise, gente vivendo sem paz, e é depressão para cá, e é depressão para lá, uma tragédia. Porque às vezes a pessoa é tão obstinada no erro, que quando ela decide se consertar com Deus, já é tarde. Olha, quando Saul tentou se consertar, já era tarde. Leia o versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Irmãos, igreja, a partir daqui, a vida deste homem foi uma tragédia. Olha, a disciplina de Deus foi terrível na vida do rei Saul. Esse homem passou a colecionar fracasso após fracasso. Esse homem sentiu ciúme de Davi, tentou várias vezes assassinar Davi. Esse homem procurava ouvir Deus, mas Deus não lhe respondia. Você sabe o que é uma pessoa orar a Deus e não obter resposta de Deus?
Eu não sei porque que eu oro, e Deus não me responde. Eu não ouço uma resposta de Deus. Assim ficou a vida desse homem. Olha, venha no capítulo 28. Capítulo 28, versículo 6. Diz assim: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profeta. Quer dizer, esse homem ficou desorientado. Ele começou a sentir medo dos seus inimigos. O coração deste homem se encheu de angústia. Então veja que quando uma pessoa desobedece a palavra de Deus, e ela é repreendida, e ela continua obstinada no erro, olha, irmãos, é como um caminhão carregado de pedras descendo ladeira abaixo. Ele só para quando a destruição é total. Ele destrói tudo que tiver pela frente. Nada detém um caminhão carregado de pedra descendo uma ladeira. É assim. Saul ficou tão desorientado que ele foi consultar uma mãe de santo. Você sabe o que é uma pessoa de Deus chegar ao absurdo de ir consultar uma mãe de santo? Ele ficou tão desorientado. Deus não responde de um jeito, Deus não responde de outro. Deixa eu tentar ali para ver se dá certo. Depois, ele enfrentou uma batalha contra os filisteus. Ele perdeu a batalha e acabaram mortos ele e os seus filhos. E eu pergunto, quem sabe nós tenhamos aqui nessa manhã alguém precisando urgentemente se consertar com Deus. Quem sabe alguém ainda vivendo as obras da lei. Quem sabe alguém que já se levantou contra o ungido de Deus, contra o anjo da igreja. Quem sabe aqui um marido que não tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quem sabe alguém que está fazendo a obra de Deus relaxadamente. Quem sabe alguém que está sendo infiel a Deus nos dízimos, que está sendo avarento para com Deus nas suas ofertas. Quem sabe alguém que está vivendo em comunhão com as trevas. Quem sabe alguém carregando mágoas no coração. Tem gente que carrega mágoa, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão para ninguém. Quem sabe alguém precisando urgentemente se consertar com Deus. Alguém que falta cultos por motivos banais, alguém que não tem guardado o dia do Senhor, alguém que tem zombado de Deus. Quem sabe alguém? Eu quero orar em teu favor. Eu quero te ajudar em oração. Se você sente que precisa dessa ajuda, fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Sim, meu Deus. Fique de pé. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Eleve o teu pensamento ao alto.